pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês hoje sobre os processos de separação de misturas, né? Nós temos alguns processos que eu enviei para vocês já de separação de misturas. Nós temos aí catação, separação magnética ou imantação, peneiração, levigação, flotação, filtração, decantação, centrifugação. Destilação simples e fracionada eu vou explicar para vocês, mas eu vou enviar depois, tá? Esse conteúdo. Bom, catação. A catação consiste no quê? Quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu tenho uma mistura, por exemplo, lá na aula prática, nós fizemos o quê? Eu misturei milho de pipoca, feijão e arroz. Para eu conseguir separar tudo aquilo, eu teria que usar o processo de catação. Por quê? Eu vou conseguir separar com a mão. Então a catação é um processo que eu consigo fazer manualmente, tá? Imagina que eu misturei lá um monte de peras e maçãs. De que forma que eu separaria isso? Colocando cada um para um canto, né? Bolinhas de gude vermelha, bolinhas de gude azul, bolinhas de gude preta. Vou separar através do processo de catação. Vou pegando, né, cada uma e colocando no seu devido lugar. A separação magnética ou imantação é quando eu tenho alguma coisa que eu consigo atrair com o ímã, né? Eu consigo tirar ela do local com o ímã. Se eu tenho alguma coisa que o ímã consegue atrair, né, a gente consegue separar aquilo das demais coisas. A limalha de ferro, por exemplo, eu consigo separar de um bloco de, por exemplo, arroz, feijão e colocasse limalha de ferro. Eu queria separar a limalha de ferro desses outros componentes. Colocaria o ímã ali, ele atrairia essa limalha de ferro e eu ia colocar ela num outro local e separaria as outras coisas, tá? Peneiração. A gente faz a peneiração quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo. Coloco lá o açúcar, né? Vou peneirando, peneirando, peneirando. O que vai acontecer? A parte mais grossinha do açúcar, ela fica em cima, né? E a parte mais fininha, ela vai descer pela peneira. E é como se fossem umas pedrinhas de açúcar, né? De glicose. Ficam mais ali para cima, tá? A levigação. Para fazer a levigação, eu preciso do quê? Eu preciso de uma água corrente, tá? Uma água que passa correndo o tempo inteiro. E aí eu preciso de coisas que sejam um pouco mais leves e um pouco mais pesadas. Por exemplo, quando eu vou fazer a extração do ouro, eu tenho muito barro misturado, muita terra misturada. Então eu coloco como se fosse uma peneirinha ali, né, para separar, para segurar. E aí a água vai passando daquele riachinho, ou de onde tiver. E aí a partir daí eu consigo fazer o quê? Eu seguro o ouro, porque ele é mais pesado, ele fica ali naquela peneirinha, e a água barrenta ela vai passando, né, tirando o barro, de areia, no caso, de cima, e não misturando com o ouro, tá certo? Já no caso da flotação, eu tenho o quê? Eu tenho, por exemplo, serragem e areia misturada. Aí eu preciso separar essa areia dessa serragem. Só que eu não consigo fazer isso muito, assim, através da catação, por exemplo, ou de peneiração. O que eu faço? Eu vou misturar a água, porque aí eu vou ter a água com serragem, a água com areia, né? Então aí através desse processo a gente consegue tirar a serragem e a areia separar todo mundo, tá? Então eu adiciono água aqui na flotação para eu conseguir separar, porque aí a serragem vai ficar boiando e eu consigo retirar ela mais facilmente, tá? Filtração. Quando eu tenho impurezas, por exemplo, na água, ou então quando eu tenho alguma outra coisa que eu preciso retirar daquele líquido, eu vou fazer ele passar por um processo de filtração, né? Então eu adiciono um filtro para que não ultrapasse, né, para o outro lugar. Eu adiciono algo que vai me auxiliar na retenção, a reter aquilo. Por exemplo, quando eu vou fazer café, eu coloco aquele filtrozinho para colocar o pó lá dentro. Aí eu joguei água, tá filtrando aquela água, porém passa, né, somente o líquido. O pó do café fica retido ali. A mesma coisa acontece no filtro de água da nossa casa. Quando a gente coloca o filtro lá para filtrar a água, ele vai reter algumas impurezas que possam vir, né, um pouquinho maiores, que possam ter vindo lá da Sabesp, que a Sabesp acabou mandando
não por querer, mas porque acaba vindo pelo caminho, tá? O processo de decantação. Lembra que decantação é sempre peso. Por exemplo, densidade. O que é mais denso? Sempre vai acontecer o quê? Um mais pesadinho e um mais leve. Lembra a mistura heterogênea água e óleo? O óleo ele é mais leve que a água, então ele fica por cima. Então ele é menos denso e a água é mais densa. E aí o que vai acontecer na decantação? Eu tenho o material mais denso daquela mistura, ele se junta na parte de baixo. Ele aglomera ali e fica ali. Então, através do funil de decantação, lembra que eu mostrei para vocês lá no laboratório? A gente consegue realizar esse processo, né? Separar a água do óleo, por exemplo. Ou então a água de areia. A areia é bem densa, ela se junta no fundo e a parte de cima fica somente a água, tá? Centrifugação. Lembra da máquina de lavar, quando vai fazer a centrifugação, quando vai centrifugar. Ela vai tirar o máximo de água possível através do movimento giratório. A mesma coisa acontece com os tubos de ensaio contendo sangue. Lembra? O que vai acontecer? Lembra que eu girei na aula? Então, a centrífuga. O que vai acontecer? Ele vai girando, 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 e aí a parte mais densa fica embaixo e a parte menos densa fica em cima. Então o plasma ele sobe e os elementos figurados, que seriam os leucócitos, as plaquetas e os eritrócitos, que é a parte vermelha, ficaria na parte de baixo. Então a centrifugação, eu vou agitar aquilo para que ele aconteça a decantação, para ele poder juntar ou sair, né? Quando ele fica mais pesado, ele desce, tá certo? Aí a gente chega agora na destilação simples. Lembra que eu mostrei para vocês o balão de fundo redondo, né? O tripé, o bico de Bunsen, que tinha o foguinho. Aí, esse balão de fundo redondo, ele tem uma saidinha aqui de lado. Aí tem um condensador aqui. Tem um biquinho assim. O que está acontecendo aqui? Para eu realizar o processo de destilação simples, é como se eu tivesse aqui um líquido de água mais sal, certo? Tá tudo misturado ali, né? Aí o que vai acontecer? Eu preciso tirar a água do sal. Quando eu aqueço, a água evapora. Aqui eu tenho uma rolha tampando e um termômetro, que vai indicar para mim a temperatura da água. Conforme essa água evapora, ela bate aqui e a rolha não deixa ela ultrapassar. O que vai acontecer? Esse vapor vai entrar no condensador, que vai transformar a água, ela está sendo evaporada, né? Então, vapor volta a ser líquido. Então, ele está no líquido, passa para o vapor, porque ela está sendo aquecida, sofre condensação aqui e cai líquido aqui de novo. Então, ela vai cair aqui novamente líquido, tá certo? Esse é o processo de destilação simples, tá? Então, aqueceu, evaporou, condensou, voltou a ser líquido. Agora, o processo de destilação fracionada, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Eu não vou cobrar isso em prova, essas coisas, porque é difícil. Imagina que eu tenho aqui o petróleo. Né? As refinarias de petróleo elas funcionam dessa maneira. Então eu estou aquecendo aqui o petróleo a cerca de 600 graus Celsius. Esse petróleo passa depois para uma outra um outro local, né? E aí ele vai sendo separado através conforme ele vai evaporando, as temperaturas. Então aqui, por exemplo, a 300 graus Celsius, eu tenho
esse vapor que chega aqui, ele é transformado em algum derivado do petróleo. Se eu não me engano, é a parafina. Tá? Aí ele vai indo, aqui em cima, se eu não me engano, a 40 graus Celsius, a gente tem a gasolina. Aqui no intermediário a gente tem o querosene. Tá? Então a parafina é utilizada lá na prancha, para a gente passar na prancha. A parafina é utilizada para a fabricação de velas, né? O querosene é utilizado como combustível de avião. A gasolina também, né? Só que como combustível de carro, né? Ambos são combustíveis fósseis. E aí, o que sobra aqui em cima é o gás de cozinha que a gente usa, tá? O que sobra aqui embaixo do petróleo, né? Que é a parte que acaba sendo a parte sólida, ela vira o piche, tá? Eu não lembro se é com CH ou com X. Mas é para fazer o asfalto, tá? Que é o que deixa o solo impermeável, tá? Então esse é o processo de destilação fracionada. A gente tem o petróleo, ele é aquecido, e aí o que vai acontecer? O vaporzinho vai entrando pelos ladinhos aqui assim, e aí a essa temperatura forma parafina, a essa temperatura o querosene, a cerca de 40 graus Celsius, aquele vapor quando ele condensa, né, o vapor volta a ser líquido, ele forma a gasolina, tá certo? Vou ficando por aqui, qualquer coisa galera é só me chamar lá, até mais.